Olá, eu sou o Art Marx e hoje iremos analisar o preço do Bitcoin utilizando o tarô. Então, para a gente já acelerar logo, então bora lá. Tarô. Qual será a natureza predominante do Bitcoin entre os dias 30 de março de 2026 a 5 de abril de 2026? O As de Paus. O As de Paus, ele é uma ótima carta, porque o que ele indica para gente? Uma oportunidade, um avanço. Então, assim, para mim, isso aqui, o Três de Copas estava lá no oculto também, uma carta de paus, uma carta de avanço, ou seja, duas cartas de ação e movimento. Então, o que a gente tem que esperar? Esta semana, o que a gente tem que esperar é direção. Uma semana que não vai ser diferente das outras vezes que eu tirei, que não ia ter tanta direção, ou teve uma semana que teve movimento, mas não teve tanto. Aqui, claramente uma direção. Então, bora lá. Esse As de Paus, ele tem força suficiente para levar o Bitcoin e manter ele para dentro da zona de tendência? O 9 de espadas, como dá para ver, tem aqui uma pessoa ali chorando, né? Só que nesse contexto que ela não está chorando, ela está em desespero, em preocupação. Então, se a gente estava falando de, vai ter força, cara, se a pessoa está nessa expectativa, ela está se preocupando demais e, ou seja, eu acho que não vai, porque se fosse uma carta, ia ser uma carta boa, ia ser alguma coisa. Isso aqui é justamente o oposto. Se a pessoa tivesse. Como se a pessoa estivesse dependendo que fosse lá para a zona de tendência. Então, se a pessoa precisa ir para a zona de tendência para ela ficar de boa e ela tá assim, então não. Então agora bora lá para o gráfico ver justamente como essa tiragem se comporta no preço. Bom, vocês devem estar olhando essa linha vermelha aqui, é justamente a zona de tendência de queda. Então, se a gente vai esperando uma queda, a gente tem que esperar que vai ficar acima dos 58.750. E essa zona aqui, com esse fundo branco, o que ele indica? A zona de ruído, ou seja, se eu for pegar a média de variação das últimas 4 semanas e dividir por 2, ou seja, olhar a metade da variação das últimas 4 semanas, é justamente o que está aqui. Então, o que a gente tem que esperar aqui? Baixa volatilidade. Só que a gente não está esperando baixa volatilidade. A gente está esperando alta volatilidade. Então, ou vai para essa linha tracejada aqui, vermelha, ou vai para aquela linha tracejada ali em cima, aquela verde. Eu, particularmente, eu acredito que vai ser uma semana de alta, tendo em vista que foi o As de Paus, porque o As de Paus é uma oportunidade que está vendo para a gente, é uma coisa boa. Se a gente está falando de preço, uma coisa boa, claro que depende da posição de cada um. Se o cara está comprado, o que é bom para ele é a alta, e se ele está vendido, o que é bom para ele é a baixa. Mas quando a gente fala do Bitcoin em si, sobre a ótica do Bitcoin, o que eu vejo? É bom para o preço ele subir, é ruim para o preço ele cair. O ar de pausa é bom. Então, essa semana, até o dia 5 de abril, eu acredito que o Bitcoin vai subir e vai ficar acima desse retângulo branco. Então, se eu fosse olhar na Polymarket, eu poderia simplesmente colocar que o Bitcoin vai ficar acima dos 68 mil, que é justamente o que está aqui. É uma possibilidade. Eu, particularmente, vou fazer isso e também vou colocar uma ordem de compra de 50 centavos também nos 66 mil, porque, como dá para ver bem aqui, o preço de abertura foi ali, ó, 66.010. Então, se a gente está acreditando numa semana de alta, a gente pode ir na Polymarket,
falar que a gente acredita que vai estar acima de 66 mil, que vai ter lucro. E é justamente o que eu vou fazer essa semana. No mais é isso. Não tem como estender muito aqui nessa análise, porque pelo menos essa semana é bem simples. E comentando sobre a última análise que eu fiz, que foi justamente do dia 9 de março a 15 de março, fazendo justamente os estudos para a gente indo analisando o que foi que eu errei, se foi minha análise, se foi o tarô. Bora analisar aqui o que aconteceu. Bom, eu tinha, nesta análise, acreditado que o Bitcoin ia ficar de lado, porque saiu o eremita. O eremita ele se isola e fica na dele, só que ele está em uma caminhada. Só que no oculto dele estava o 4 de espadas. O 4 de espadas é justamente o descanso, justamente a pausa. Então eu pensei, olha, se saiu o eremita, o cara se isola e saiu o 4 de espadas no oculto, então isso indica que ele vai ficar com baixa volatilidade. E eu perguntei se também, se ele vai ter força, esse eremita, para levar o preço para a zona de tendência. Saiu a roda da fortuna com 8 de espadas no oculto. A roda da fortuna, geralmente, ela é muito boa, ela indica uma forte direção, pelo menos no contexto de, olha, vai ter sim força. Só que quando eu vi o 8 de espadas, que é justamente a paralisia da análise, ou seja, que não dá para ver as coisas direito, que fica confuso, eu acreditei que, olha, não vai dar para ir para a zona de tendência não. E como vocês estão vendo bem aqui onde está meu mouse, bem aqui, ó, no dia 15, bem aqui, justamente esse candle aqui. Esse candle aqui, estava acima da linha verde, levou para a zona de tendência. E o eremita conseguiu puxar. Então, o que eu errei aqui? Olha, a culpa foi do tarô? Não, a culpa foi mim que analisei errado. Porque o eremita é alguém que ele sabe para onde vai, porque ele tem bastante sabedoria, ele escolhe se isolar em busca de conhecimento, mas ele sabe o que está fazendo. Só que, justamente, todo esse cenário de baixa volatilidade, eu achei que ia ficar dentro da zona de ruído. Mas, na verdade, ele se moveu, como vocês podem ver, bem aqui nesses candles, todos esses candles aqui, com baixa volatilidade. E a roda da fortuna indicou certo, porque a roda da fortuna é uma carta muito boa. Principalmente falando de dinheiro. E teve força sim para levar para a zona de tendência. Tanto é que no último dia, estava lá na zona de tendência. Então, agora pelo menos o que eu vou fazer nas próximas análises. Eremita é alta, porém é uma alta com baixa volatilidade, mais alta. E a roda da fortuna, cara, indica que se a roda da fortuna cair no sentido de vai puxar, ele vai. Ah, mas no oculto sai uma carta ruim ou não tão interessante. Aí a gente vê, mas pelo menos se for de baixa volatilidade ou de confusão, ele vai puxar de forma surpreendente. Realmente foi. Se a gente estivesse olhando aqui nos últimos dias, até o dia 13, nunca que a gente olha. E sábado domingo é um dia mais assim discreto, porque beleza, sábado domingo o Bitcoin roda 24 horas, então não tem problema nenhum. Só que é justamente onde pega de surpresa, porque é onde o povo tá despreocupado, o povo não tá curtindo a vida, tá vivendo, né? Porque a gente precisa descansar. E foi lá o dia que ele puxou. Então, isso faz sentido com a tiragem que eu fiz. A minha análise estava errada. E agora, nas próximas análises, direito mais cuidado. Porque assim, isso aqui que a gente está fazendo também é um estudo e também se aprimorando. Justamente eu estou olhando para as últimas análises justamente para ver, tá, aonde foi que eu acertei, aonde foi que eu errei. E assim a gente vai aprimorando a metodologia. E por esse vídeo é isso.
e eu vejo vocês na próxima semana.